Quem pegar no ato que o cavalo ia pisando no tornozelo dele, o cavalo falseteia, não pisa. Então pode olhar, pode ver. Bom, aí foram para lá e foram para a rodoviária, e aí foi aquela decorrência que deu, até a chegada da deputada, uma tentativa de negociação, em que ela entendeu que a minha parte que oferecia a ela era compatível, né, e que não foi aceita pela liderança do movimento. Bom, depois nós tivemos a manifestação aqui, que a Câmara foi invadida, aonde, já disse o senhor ali, Raul Cardoso, se fez presente, né, fez as negociações e houve... Então, quando é dado, o que eu quero chamar a atenção de todos, é que quando é dado à Polícia Militar a oportunidade de negociar, as negociações são feitas atendendo quase sempre, não a totalidade do pleito de quem está no movimento, mas grande parte da totalidade do que se necessita, do que se solicita, é acordado e é feito e é cumprido. O que a gente mais viu na saída dos estudantes, daquele dia que estavam no auditório da Câmara Legislativa, são os próprios estudantes recriminando aqueles que estavam saindo do auditório, dizendo que não há movimento estudantil sem confronto com a polícia, não entra para a história. Esse mesmo jargão foi utilizado lá na Esplanada. Movimento estudantil, para entrar para a história, tem que ter confronto com a polícia, senão não entra. Os estudantes que estavam aqui foram recriminados pelos próprios companheiros na saída para o ônibus. Isso aqui os policiais todos comentaram. E escutavam isso, não era uma nem duas vezes, não, foram muitas vezes. Na manifestação do dia 19, e digo para os senhores o seguinte: a Polícia Militar não veio do nada aqui na Câmara Legislativa, não. Ela não veio aqui para cumprir um papel, não. Ela veio aqui porque foi solicitada para vir. Todas as vezes que nós somos solicitados para vir aqui para atuar, nós fazemos reuniões prévias. E nessas reuniões prévias, nós tomamos conhecimento da casa, o que pode ou o que não pode ser feito. E, em função do que é dito, do que pode ou não pode ser feito, nós traçamos a maneira que nós vamos negociar. O que nós podemos negociar e como vamos negociar. Porque a gente não vai chegar, apesar de ser a casa do povo, e começar a ditar ordem aqui, que vai ser assim, que vai ser assado, não. A gente tem que saber o que os donos da casa querem da polícia. E isso é feito em intensa negociação, conversa, reunião, para ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E isso foi feito na saída dos estudantes do auditório, não é? Engraçado, eu não vi no vídeo ali, do dia 17, um estudante já em cima do portão aqui de vidro, para invadir a Câmara. Eu não vi a filmagem dele em cima no vidro de pendurado, chamando os companheiros. Eu tenho aqui, mas eu não vi na filmagem que foi passada aí o estudante de pendurado lá em cima do vidro. Não vi. Quer dizer, ele passou pela força policial e fez uma tentativa de invasão aonde estava sendo escolhido a mais alta autoridade do governo do Distrito Federal. A polícia não interessa quem estava votando, quem estava deixando de votar. A polícia, além da manutenção da ordem pública, da tranquilidade pública, da proteção do prédio público, e o que estava acontecendo dentro deste prédio público, a polícia tem que dar segurança. Agora, se o movimento tem uma liderança definida, negociações vão ser feitas. Ordens a polícia tinha, não entra ninguém na Câmara, no dia da eleição, como também no dia da posse, só os convidados. Isso foi pacote fechado. Não foi a polícia que não quis, a casa que pediu. Vou me ater aqui ao que o senhor Raul Cardoso falou aqui nas palavras dele. Todas as manifestações últimas que houveram confronto, polícia e turba,
A polícia não atacou ninguém. A polícia foi atacada. A polícia reagiu a um ataque. Por isso é que eu estou falando que na fita mostrada aqui não passaram o cara que passou pelo cordão de isolamento policial e já estava em cima do muro. Quando ele viu uma quantidade de policiais aqui dentro e pessoas aqui dentro, ele voltou. Porque ele foi o único que furou o bloqueio policial. E aí começou o confronto, porque a polícia foi atacada. Volta a falar, ele falou em negociação, volta a falar, negociação não falta. O maior episódio para demonstrar que houve negociação foi depois da invasão na Câmara, onde os estudantes ficaram reclusos no auditório. Ali os estudantes saíram através de negociação. E a Polícia Militar não negou nada do que foi solicitado pelos estudantes. Tudo que foi solicitado, houve uma mínima recusa. Todos queriam sair carregados. E aí não dá. Então saiu uma parte, foi fechado um número, uma quantidade de manifestantes que sairiam carregados. E eu digo manifestante ali naquele episódio, porque ali tinha uma liderança, e o seu Raul Cardoso fazia parte dessa liderança, participou das negociações, e ali foi tratado, foi negociado, e aí a Polícia Militar agiu como ela gosta de agir com a sua comunidade, dentro da legalidade, dos preceitos constitucionais. Eu não vou escutar mais, eu vou sair. Eu escutar, eu não estou tratando ninguém com desrespeito aqui, deputado. Eu estou na minha fala. Ou me respeita, se não quiser me respeitar como homem, me respeite como cidadão de Brasília. Eu não estou faltando com respeito com ninguém aqui. Eu não dirigi a palavra ao seu lado. Falou dando porrada, a senhora não escutou? Sim, mas então eu vou dar minha opinião, vou ofender o moral dele aqui o tempo todo. Eu não vou. Ofendeu dando porrada, eu não dei porrada em ninguém. Muito pelo contrário. Eu fui atacado. O respeito é bom quando ele vem de ambos os lados, deputada. Coronel por favor. Silva Filho, o senhor podia contribuir para... Sobre a maneira, só a minha presença aqui atendendo ao chamado da senhora, que eu conheço há mais de 15 anos, eu já estou contribuindo com a senhora. Não tenha dúvida, eu não vou negar nunca de vir aqui atender uma chamada da senhora. Mas o senhor nem poderia negar, porque o senhor foi convocado. Agora, Mas o senhor poderia tentar resumir, porque tem mais 7 pessoas que estão falando, e pedir às pessoas que possam se manifestar na sua inscrição e que nós possamos manter o respeito. O senhor Raul lá falou que a Polícia Militar depois mudou o comportamento, a postura de agir, né? Eu volto a falar, nós somos uma instituição hierarquizada, nós temos um comando e as ordens são emanadas do comando. Hoje, eu digo para o senhor que a filosofia do atual comando é essa: negociar, 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 e quando acabar as negociações, continuar negociando. Os movimentos sociais que queiram se manifestar em Brasília, o entendimento hoje do alto comando da corporação é que deixem de manifestar. O senhor, até fico feliz que o senhor reparou nessa mudança de postura. Todas as manifestações que ocorreram após aquele episódio, elas estão ocorrendo na paz e na tranquilidade, dentro de uma negociação. Lógico, daqueles movimentos que têm uma liderança para que seja negociada. A exaustão. Isso aí o senhor tem razão mesmo, mas não é mudança de postura, não. A polícia sempre esteve preparada para negociar. Sempre negociamos. E volto a dizer, a senhora deputada aqui
ela pode confirmar isso, porque nós labutamos demais nos movimentos aqui. Quando o amigo falou que não sabe, o promotor que fez as denúncias lá do dia 9 ao dia 10, em frente ao Buriti, que ele foi sumariamente, ele sumiu, foi transferido. Não, ele já estava transferido antes. Antes até do evento, ele já estava transferido, da auditoria militar, de promotor público militar. Ele já estava já de partida até antes do fato. Né? E o senhor também falou a respeito da solução do episódio do DRPI. Engraçado, nós tivemos duas soluções naquele episódio do DRPI. A primeira foi com a apresentação daquele entreveiro lá com o seu Ricardo, que eu prendi o seu Ricardo, e nós fomos para o DRPI após registro na delegacia, e eu digo para vocês aqui, e se um dia tiver a oportunidade de trazer o seu Ricardo aqui, eu acredito, eu tenho certeza na hombridade dele e nas pessoas que cercam eles, porque eu vi lá o senador Cristóvão Buarque, vi o ex-deputado Vagini de Rúria, vi o ex-deputado Chico Vigilante, conversei pelo telefone pessoalmente com o advogado dele nas esplanadas do Ministério, exaustivamente, conversei com então tenente-coronel da Polícia Militar, exaustivamente por telefone, todos solicitando que eu atendesse e não conduzisse a delegacia. Conversei exaustivamente com o seu Ricardo, e se o dia que quiserem trazer aqui para a gente sentar um de frente para o outro, eu me coloco à disposição. Conversamos muito, eu e o seu Ricardo, não toquei um dedo no seu Ricardo, não fiz uma agressão, e tenho certeza que ele até pelos amigos que tem, pelos amigos que cercam ele, que são esses que eu citei aqui, ele vai saber honrar isso, de que eu não toquei a mão nele. Mas foi apresentado um vídeo no DRPI, sim, dos fatos acontecidos lá. E a conclusão do juiz, ao suspender a sessão, ao ver o vídeo, não foi bem ao que o senhor falou. Realmente, o juiz mandou fazer uma degravação por quadros, de imagem e som. Agora, aí é que entra a diferença da informação. O juiz disse: vou fazer isso, seu Ricardo, porque em momento algum, na gravação que o senhor anexou ao processo, eu vi o coronel lhe agredindo. Não é? E eu estava lá na audiência, porque eu era o condutor da prisão do seu Ricardo. Então, as palavras do juiz foram essas, que ia pedir a degravação das fitas, porque em momento algum viu o coronel Silva Filho agredindo o seu Ricardo durante toda a filmada, acostado ao processo pelo advogado do senhor Ricardo. Aqui no fatídico dia do dia 17, onde dizem que a polícia extrapolou, e que os estudantes não tinham nada, tinham vários escudos, né, iguais os utilizados para o uso progressivo da força por parte da Polícia Militar. Então, o que aconteceu? Isso aqui é um auto de apreensão e apresentação de material. 3 garrafas de vidro contendo uma substância líquida incolor em seu interior, com esparadrapos e gases na boca, encontrado no chão, coberto por um punhado de grama. 2 estilingues industrializados novos com cabos azuis e estrutura de alumínio, sem marca aparente e com etiqueta, no valor de R$ 7,00. 2 sacos contendo bolas lisas de vidro, conhecidas como bola de gude. Um saco estava fechado e continha 50 unidades, e o outro estava furado,
com 48 unidades de bolinha, 2 folhas de madeirites aproximadamente, escrito, favor devolver essa placa ao MPL no final da manifestação. Obrigado. E na parte da frente, escrita a tinta, constava uma, não espere pela revolução, faça você mesmo. E na outra, violência é ser conivente e compactuar com a situação. Eu nunca vi manifestação de grupo social, das tantas que participei com a então deputada, com esse tipo de material que foi apreendido e acostados aos autos da delegacia. Isso não é um movimento ordeiro. É por isso que eu digo que movimento é uma coisa e turba é outra. Você me fez 3 perguntas, justificativa da ação. A polícia, ela reage aos ataques sofridos. Os direitos humanos, eles são sempre considerados e levados à ponta a ferro e fogo. A polícia não comete. Há, numa instituição tão grande como a nossa, com 20 e tantos policiais militares, 20.000 policiais militares ativos e inativos, é como qualquer outra grande empresa. Existe o bom funcionário e o mau funcionário. Aqueles que extrapolam e aqueles que mantêm dentro da legalidade. Não existe uma instituição no Brasil, talvez no mundo, que corte mais na carne do que as instituições militares. A auditoria militar está aí para ver. É só ir lá e consultar a quantidade de policiais processados e punidos na forma da lei. É um tribunal com um dos maiores índices de condenação. É o Tribunal Militar. Não existe policial despreparado. Existe um mau policial. E os treinos, seu Raul, eles são realizados dentro do quartel. Não são realizados com o maior cliente que a Polícia Militar tem, que é a comunidade civil. Seu Raul, seu Perli, Cipriano, escutando a fala do senhor, eu queria dizer para o senhor que na Polícia Militar do Distrito Federal, poucos policiais eu vi que não tinham orgulho de botar a farda. E esses poucos que tiveram e que com certeza voltarão, alguns, esses, a instituição saberá lidar com eles, excluindo do seu estado efetivo. Vou dizer para o senhor, a nossa polícia, seu Perli, nós temos movimentos sociais aqui intensos. E eu digo para o senhor que quase que 100% deles não há confronto policial. Agora digo para o senhor que, via de regra, todo movimento estudantil, calcado em cima do seu lema, que o movimento estudantil sem confronto com a polícia não entra para a história, a grande maioria dele tem confronto. Porque não tem liderança. Se tem 300 manifestantes, são 300 lideranças. Fica difícil de negociar. A polícia negocia, negocia, negocia. Quando acaba as negociações, ela volta a negociar. Mas negociar com 300, 500, 1.500 pessoas é muito difícil. E a deputada aqui do meu lado, ela foi testemunha disso. Nós temos que saber diferenciar os movimentos com liderança e os movimentos sem lideranças. E esses movimentos sem liderança, se os movimentos estudantis tivessem liderança, com certeza não haveria confronto. A democracia, ela vai ser respeitada em qualquer lugar do mundo, desde que ela seja calcada em cima dos direitos constitucionais. E a polícia não vai para a rua para bater, para agredir o seu cliente. Ela vai para a rua
para proteger e servir o seu principal cliente, e no caso aqui do Distrito Federal, é a comunidade do Distrito Federal. Obrigado. Silva Filho, eu estou um pouco impactada com a sua fala, porque eu acho que tem um equívoco. Primeiro que não há, o senhor, pela sua fala, referendou tudo o que aconteceu do ponto de vista da atuação da polícia nos 2 episódios. O senhor não faz nenhuma autocrítica ao comportamento da polícia nem no dia 9, nem no dia 17 de fevereiro, pelo que eu pude entender. O senhor critica a falta de organização do movimento. Qual é a minha avaliação? Eu já negociei muito com o senhor tem razão, e já negociei muito com a polícia em movimentos sociais, enfim, de desalojamento de sem terras, movimento sindical, enfim. Mas não é o fato de se ter liderança ou não ter liderança, digamos. Eu até acho que o movimento tem liderança e tinha uma liderança, mas não é o fato de ter ou não ter liderança que faz com que se negocie ou não negocie. Ou que se dá o direito de pegar um manifestante e rolar com ele no chão, como o senhor fez no vídeo. O senhor rolou com o manifestante? Não, senhora, não rolei não, senhora. Eu escorreguei, ele ficou de pé e eu logo em seguida me levantei. Eu não rolei com ele no chão, senhora. O senhor não o pegou pelas costas e levou como um Não. Eu peguei ele pela frente, escorreguei, porque eu estava com um sapato de sola de couro, escorreguei, fui ao chão e logo em seguida me levantei, apoiado nele mesmo, que ele estava de pé, e usei, aonde eu me segurei nele, eu usei para me levantar de novo. Eu não rolei com ele no chão, não, senhora. Em momento algum ele teve ao chão, ele foi ao chão. Podia passar de novo o vídeo, mais lentamente? Só o final. A gente tá em cima da grama, vocês estão jogando bomba. Tem que jogar bomba na rua. Bota uma rua e não joga água. Pessoa de ladrão. Por isso que a polícia serve, isso que a polícia serve. Eles tinham que olhar que tem filho também que a polícia é um filho pacífico. Organizações, vamos quebrar vocês. Quebrou a gente. Legal, a câmera foi legal. Tá bom, o senhor tira o cap, volta. O senhor tira o cap, volta em direção ao manifestante e contém o manifestante em seguida e o leva para lá. Mas, portanto, eu digo que o senhor, quando diz não colocou a mão, sim. Colocou a mão, sim. Mas eu não queria fazer essa discussão. Eu queria fazer a discussão seguinte. Quando o senhor disse que o movimento é uma turba, a polícia, ao meu ver, é o seguinte, eu dei o maior respeito pela polícia militar. Eu respondi um processo que se encerrou, prescreveu, agora em maio deste ano, por defender as reivindicações dos policiais militares quando eu era presidente da Central Única de Trabalhadores. Fui processado em 2001 por crime militar. As reivindicações do movimento dos policiais militares. Acompanhei passo a passo. Sei exatamente quais foram todas as ações que os policiais fizeram a partir da Praça do Relógio, que tiveram o meu apoio nas suas reivindicações.
Então, tenho um respeito muito grande pela Polícia Militar de Brasília, que trabalha em condições muitas vezes adversas. Eu vi policiais aqui que estavam de madrugada e que ainda não tinham jantado e que estavam há horas em pé. Em pé. Então, portanto, em situações penosas, para lidar com manifestantes em pé há horas. Estavam de madrugada, sem jantar e em pé. Em pé. Então, portanto, a Polícia Militar, eu carrego um respeito muito grande por ela. Isso não significa que nós possamos permitir que haja esse nível de entendimento do movimento social. Se eu tenho uma manifestação espontânea, portanto, sem liderança, então eu não respeito e não negocio. Eu vou para a força, porque existe uma diferença de estudantes ou manifestantes que estão se manifestando de uma polícia armada e uma polícia preparada. A polícia tem que ser preparada, e na maioria dos casos, para lidar com situações de conflito. E essa dizer que era uma turba, ora, mas foi essa mesma turba que negociou a retirada dos estudantes daqui. Eu participei dessa negociação. Eu participei da negociação com os representantes da Polícia Militar para a retirada dos estudantes daqui. A participação da senhora caracterizou que não era uma turba, era um movimento estudantil organizado com liderança para negociação. Em momento algum eu falei que não se negocia com turba. Eu falei que a negociação com turba é 1000 pessoas representando aquele ato público. Aí fica difícil negociar. Eu não falei que não negociei. Mesmo que tenha uma dificuldade de negociação, isso não justifica que estudantes que estejam no chão tenham que sofrer esse tipo de agressão. Ou que nós tenhamos um estudante que seja jogado ao chão e que fique horas sem se saber onde ele estava, porque nós acompanhamos. Nós fomos atrás e ligamos para a Polícia Militar, e ligamos para o comandante, ligamos para o secretário, para saber onde estava o senhor Zé Ricardo, porque ele tinha sumido. Saiu carregado pelo senhor, como nós vimos ali, e sumiu. Ele não estava em lugar nenhum. Não estava em nenhum lugar. E nós ficamos atrás de saber onde ele estava. Esplanada dos Ministérios, dentro de uma viatura policial militar, em companhia do policial que efetuou a sua prisão, em momento algum foi tocado. Senhor Silva Filho, é o seguinte, eu lhe escutei falando, e eu gostaria que o senhor também pudesse se manifestar. Eu estou respondendo à senhora onde é que ele estava. Eu não estou lhe perguntando, porque eu sei onde ele estava. Eu sei onde ele estava. Ele estava numa viatura, como o senhor falou, em condições absolutamente de tortura psicológica. Porque como é que uma pessoa fica 1 hora, 2 horas em uma viatura, trancado em uma viatura? Isso não é a postura dentro de um caráter de civilidade. Então, portanto, é o seguinte, quando eu cheguei no dia 9 de dezembro, eu saí da manifestação e me ligaram e eu voltei, já tinha acontecido tudo. Já tinha. Não houve a negociação para o que poderia... A negociação foi depois dos cavalos, foi depois das pessoas machucadas, e eu vi pessoas machucadas, foi depois do senhor Zé Ricardo estar sumido, é que se negociou se os estudantes poderiam ir para a rodoviária. E me parece que nós temos que ter o direito de irmos para onde nós quisermos. Não se pode impedir de que alguém vá para qualquer lugar. Não se pode impedir. Então, portanto, acho que a gente avança na medida que reconhece que poderia ter sido diferente, que poderíamos ter tido uma outra postura. Eu sei das condições que os policiais estavam aqui, sei que havia um medo de ocupação de prédios públicos e que os policiais eram chamados para o Buriti, depois eram chamados para outro prédio, depois eram chamados para a Câmara e ficavam em prontidão, de forma absolutamente tensa, em vários locais, porque havia a preocupação do governo com a ocupação de prédios públicos. Mas eu vou chamar as pessoas que se inscreveram, e antes disso, o Moacir, que é do sindicato, ele faz algumas perguntas por escrito,
E eu gostaria que, depois que todos falassem, o senhor pudesse responder, mas eu vou lhe passar as perguntas, que é: qual a ameaça que os movimentos sociais oferecem à Polícia Militar e ao Estado Democrático de Direito? Segundo, não está nos movimentos sociais, eu concordo. Por que a PM insiste em criminalizar os movimentos sociais como argumento para manter a ordem? Por que a PM agiu de forma tão cândida, entre aspas, quando os policiais de outros estados vieram manifestar-se pela aprovação da PEC 300, onde os manifestantes ocuparam todas as faixas? Corporativismo? Então, portanto, essas são as perguntas do Moacir, que é do sindical, e eu digo que não é só a PM, ou seja, que nós estamos vendo um movimento de criminalização dos movimentos sociais, Perli, independente da ação da PM. Nós temos 80 pessoas processadas, respondendo inquérito, aqui no Distrito Federal, sem muito direito de defesa. E nós temos umas 12 servidores da casa, alguns deles do sindicato, que foram importantes para mediar, para negociar, para impedir qualquer tipo de confronto mais intenso, pessoas do sindicato, inclusive, que estiveram acompanhando durante todo esse processo a ocupação e que estão respondendo a uma sindicância da mesa diretora da própria Câmara Legislativa. São servidores da Câmara que contribuíram, ao meu ver, fundamentalmente, para que nós tivéssemos uma ocupação sem nenhum tipo de sem nenhum problema mais agravado, ou sem nenhum tipo de problema durante esse período, ou seja, negociaram a retirada, negociaram as condições, muitos deles defendiam a desocupação, inclusive, que era decidida em Assembleia, e estão respondendo uma sindicância, podem, inclusive, serem demitidos e perder o seu emprego. Mas eu vou mudar um pouco a ordem da fala, porque nós temos aqui presente a Débora Cruz, que é esposa do Zé Ricardo. Como foi muito falada a questão do Zé Ricardo está viajando, não pode estar aqui hoje, mas ela gostaria de falar, e eu vou pedir licença aos demais inscritos para que ela possa usar a palavra em primeiro lugar, e depois nós vamos seguir a ordem que já foi falada aqui. Boa tarde a todos. Eu não gostaria, em primeiro lugar, de precisar estar aqui nesse espaço para falar sobre isso. Eu venho aqui em nome do Zé Ricardo, ele está viajando, trabalha, né, pai de família, precisa sustentar lá os nossos filhos, e ele está viajando a trabalho. E gostaria muito de estar aqui. Ele falou isso, inclusive, para os organizadores, inclusive para a Érica, porque ele gostaria de ter esse contato não agressivo, né, com o Silva Filho, se fosse possível. Mas eu vou colocar aqui algumas questões que assim, eu achei que foram meio mal colocadas. Eu acompanhei todo o processo, desde a hora que vocês rolaram de fato no chão, porque foi isso que aconteceu, até depois, na audiência, à noite, não sei se o senhor lembra, mas eu estava lá na audiência também presente. E, assim, o senhor não negociou com o Zé Ricardo para que ficasse tudo tranquilo, não sei, o senhor pegou o Zé Ricardo porque ele estava defendendo, na defesa de uma mulher, a tropa, sim, a tropa de PMs, conduzida pelo comandante Silva Filho, estavam querendo agredir uma mulher, acima de tudo, menor, que também foi para a delegacia, que é a Ingrid. E o Zé Ricardo foi falar, que tem nas gravações, muito provavelmente tem nas gravações aí que estão na íntegra, como foi colocado pelo senhor. Então, o Zé Ricardo foi falar, olha, não para de bater em mulher, não se bate em mulher, não sei o quê. E o Zé Ricardo falou outras coisas ali, obviamente, que deixaram o senhor transtornado, porque aquela atitude ali não é a atitude de um coronel que comanda uma operação, na minha opinião, porque se um coronel chega a ponto de tirar o seu cap, jogá-lo no chão e rolar no chão com o manifestante, porque não consegue ouvir uma palavra de um manifesto, ora, alguma coisa está errada nessa equipe, porque se o comandante não tem controle emocional ou psicológico, não sei, para comandar essa equipe, de fato, as consequências são essas, e é cavalaria mesmo, e é polícia,
E, ao contrário do que foi colocado aqui, é violência, sim, porque o Zé Ricardo foi violentado. Foi violentado porque as provas do IML, não estou dizendo que foi o Coronel Silva Filho, porque isso não tem como provar, porque só ele poderia dizer, e ele não está aqui. Eu sei do que foi falado por ele, mas nessas 3 horas que a deputada Érica Cocai colocou que ele ficou sumido, ele passou por torturas emocionais, psicológicas e agressões físicas, porque os laudos do IML comprovam isso. E porque o Coronel Silva Filho sabe muito bem disso, porque a camisa do Zé Ricardo serviu como prova no auto do processo. Estava inteira rasgada, ele tinha marcas de chicote, não sei o nome daquele negócio que bate na pessoa, de porrada bastão, não sei. Então, ele foi, de fato, agredido. Agora, sim, como o Silva Filho colocou aí, que não questiona a índole do Zé Ricardo, eu acho que o Zé Ricardo não inventaria uma situação dessa e não entraria com o processo judicial, criminal, inclusive, se essa história fosse inventada por ele, se isso não tivesse de fato acontecido. Eu acho que não teria necessidade do Zé Ricardo ter criado isso. Para concluir, eu gostaria de fazer uma fala aqui enquanto cidadã, só dizendo assim que o povo não é cliente da polícia, não. A polícia está aí para servir ao povo, para trabalhar em prol do povo. Não é uma relação clientelista. Uma relação clientelista é quando uma pessoa paga a outra pessoa. E vocês são pagos pelo Estado. Vocês não são pagos pela população. Vocês têm que proteger e servir a população. E não é isso que está sendo feito nas diversas manifestações que aconteceram no Distrito Federal. E eu, parafraseando o que foi dito pelo Zé Ricardo, quando o senhor se descontrolou, eu espero que, de fato, nós consigamos nos organizar, mas não para pegar vocês, como foi visto pelo senhor, entendido pelo senhor, para pegar vocês e trazê-los para a luta, porque a luta de vocês também é ao lado do povo. E porque, dando poder para o povo, é que a gente vai poder fazer um mundo novo, como dizia a música que nós, por diversas vezes, cantamos na ocupação. Então, espero que, se não for feita uma meia-culpa dessa equipe da Polícia Militar, na pessoa aqui do Silva Filho, que pelo menos sirva como exemplo para que essas coisas não aconteçam novamente, que vocês, ao invés de estarem reprimindo as pessoas que se manifestam contra uma roubalheira como essa que existiu aqui em Brasília, que vocês estejam junto com o povo, que vocês façam valer o direito de cidadãos de vocês. Isso vai responder, deixa todos falarem. Não, deixa todos falarem. Deixa eu falar demais, aí não vai dar tempo. Quanto tempo o senhor precisa para responder? Depois o senhor vai responder tudo junto. Quanto? 3 minutos? Eu vou lhe dar um tempo para que o senhor possa responder, depois a gente responde todas, porque nós temos que ocupar aqui impreterivelmente às 18h30. Como é o nome da senhora? Débora. Dona Débora, a dona Ingrid foi presa lá em cima, na esplanada dos ministérios, tacando pedra em cavaleiros e cavalos. Mais de 2 horas depois da prisão do seu Ricardo. Então, ele não estava reivindicando a prisão da dona Ingrid. O policial, ao chegar no DRPI, quando chegou no DRPI, por senso pessoal do policial, por ela não ter acertado uma pedra, ele preferiu, em acordo com o juiz e com ela, retirar a ação contra ela. Retirou a ação. O policial não quis ratificar a ação contra ela, porque viu que era uma moça nova, jovem, não é? Eu não sei as causas por que ele tirou, isso foi ele que foi o condutor da prisão dela. Então, não tem nada a ver o João Paulo, o João Ricardo, o Ricardo que eu chamo ele, José Ricardo, com a Ingrid. São fatos completamente isolados, com mais de 2 horas de situação. O seu marido, ele não fez deferência nenhuma disso. Ele falou para mim que, se eu tirasse a farda, ele me quebrava no pau, que ele não falou no pau, né? Falou outro termo. Ele falou isso para mim. E eu prendi ele, não dei um tapa nele, eu não pratiquei a ele uma agressão. Muito pelo contrário, hein? Por solicitações de um coronel da PM,
do advogado dele, senador Cristóvão, ex-deputado Vasni de Ruri, ex-deputado Chico Vigilante, eu quase liberei seu marido. E com aí, sabe o que aconteceu? Por que ele não foi liberado? Negativo. Porque apareceu um advogado novo, entendeu? E aí um tenente que trabalha tenente Alexandre da Corregedoria, chegou para mim e falou assim, olha, com a intromissão desse advogado novo, se o senhor liberar ele, o senhor vai se quebrar. Aí o coronel velho, de cabelo branco, ranzinza, escutou a palavra de um tenente, novinho, formado em Direito, me alertando sobre esse particular, porque chegou um advogado novo que apareceu lá embaixo da delegacia, e eu não quis liberar por causa disso. Contrariei a solicitação de hoje um coronel da PM, do advogado que esteve lá, e o seu marido já sabia que eu ia liberar ele, porque eu fiquei mais de 1 hora sentado no banco de trás da viatura conversando com ele. Dei meu telefone várias vezes para ele efetuar ligação, para ele falar com esse coronel da PM. Várias vezes, não foi nenhuma nem duas, foram várias. Por isso que eu acredito na honestidade do seu marido, que a hora que ele for chamado aqui, ele vai dizer tudo isso que eu estou te falando. E em momento algum na delegacia ele falou que eu agredi ele. Obrigado. Olha, então o senhor estava com ele, eu fico mais assustada. Ficou 1 hora com ele preso numa viatura. Eu era comandante da operação, eu não podia. Não, preso na viatura, não, no banco de trás da viatura. Ele ficou 3 horas desaparecido, estava numa viatura e ninguém conseguia localizar. Senhor Silva Filho, eu acompanhei tudo isso na Comissão de Direitos Humanos, nós fomos atrás, ninguém conseguia, um dizia que estava num lugar, outro dizia que estava no outro, estava numa delegacia X, noutra delegacia Y. Mas, enfim, aqui o senhor também fala, então, que o senhor o prendeu porque ele falou alguma coisa com o senhor. Então, não foi, escorregou e tal, tudo mais. O senhor foi atrás dele. Não, agora, foi atrás dele, não, ele estava perto de mim, deputado. Ele estava a 2 passos de mim. Sim, o senhor se dirigiu para pegá-lo, como diz o vídeo. Mas vamos, então, passar para as outras pessoas. Eu vou reduzir o tempo para 2 minutos para as pessoas, porque senão nós não vamos conseguir concluir no tempo que nós precisamos concluir. Eu vou passar a palavra para o Abaioni e já peço ao Danilo que fique próximo, que será que falará em seguida. Nós vamos ter que controlar o tempo em 2 minutos, porque senão nós não vamos conseguir terminar. Tudo certo. Então, eu sou o Abaioni Mandela, né, um militante do Movimento Fora Arruda, e vim trazer alguns pontos aqui para tentar colaborar na discussão. O primeiro dele é que nosso grupo, o Movimento Fora Arruda, é um grupo horizontal, sem liderança e sem hierarquia. O objetivo disso é buscar a igualdade dentro do movimento e a divisão do poder. E o coronel, ao chamar a gente, o nosso movimento de turba, não está nos respeitando, e quando o Raul estava falando e eu estou falando, ele vira as costas, ele também não está nos respeitando. Esse é o motivo de parte da nossa indignação. A minha pessoa sou eu, aquele é a minha imagem apenas. É imagem de vídeo. É melhor ver lá. Isso é um tremendo desrespeito não olhar para a pessoa que está falando. E tentando responder o que o Raul trouxe, a questão que se a polícia é despreparada ou é treinada para fazer o que ela faz, a minha posição, eu acredito que boa parte da posição dos militantes do Movimento Fora Arruda, o treinamento da polícia é no sentido de reprimir com violência as manifestações da sociedade. O terceiro ponto que eu quero trazer é a força do discurso, que a polícia só atua violentamente quando quem está no poder manda ela fazer isso agir de tal forma. No caso, o ex-governador e ex-presidiário, o Arruda, o Cabo Patrício e o Wilson Lima também. Na fala do coronel, ele deu essa ideia que ele só fez tudo que ele fez, agiu da forma que ele agiu, porque ele recebeu ordens superiores. Então, assim, o problema realmente não é só com a polícia. O problema é a hierarquia que existe na sociedade, onde quem está no poder quer se manter no poder e utiliza de qualquer meio possível para se manter no poder, até da violência, e para reprimir qualquer forma de manifestação legítima da sociedade e das pessoas que são oprimidas na sociedade. O quarto ponto é a impunidade, porque os policiais só agem dessa maneira porque têm certeza da impunidade. Quem vão julgar eles? É a própria polícia. Alguém da polícia não vai condenar a pessoa, porque isso vai abrir precedente para ela ser condenada também, porque ela age da mesma forma da pessoa que ela está julgando, então tudo vai continuar na mesma.
assim, ele falou que sente muito orgulho, né, na carreira dele, não tem nenhuma punição administrativa. Eu digo que isso é óbvio que não vai ter nenhuma punição administrativa. Ele está sendo julgado por uma pessoa que age da mesma forma que ele. Quem vai querer ter coragem de abrir um precedente que logo em seguida vai poder condenar ele também, quando ele for pego nas ações dele. Esse é o quinto ponto que eu queria trazer. E o sexto é que ele citou a polícia do Rio de Janeiro, né, como um exemplo, para dizer que a polícia do Rio de Janeiro é um exemplo de como a polícia de todo o Brasil age. Eu trago um exemplo que saiu na revista Isto É, que diz aqui: a PM que mata, o que faz a polícia de São Paulo ser tão violenta? E aqui está aqui: a tropa está fora de controle. Por que a PM paulista assassinou 2 jovens motoboys inocentes e mata cada vez mais civis em confrontos? Se ele traz a polícia do Rio de Janeiro como exemplo, eu trago a de São Paulo como exemplo para dizer como a polícia age. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Abaioni. Passar a palavra para o Danilo. Fala, deputado. O senhor anote as perguntas e vai responder tudo de uma vez. Boa noite. O Danilo e em seguida o Daniel Dantas. Boa noite. Até para facilitar o senhor Silva Filho poder responder, vou fazer em perguntas e só colocar uma questão antes, que isso aqui eu acho que não, espero que não seja um revanchismo, mas sim uma audiência para propor e que a gente dialogue como evitar que isso aconteça de novo. Primeiro eu queria colocar: a PMDF, muito mais que saber da existência de movimentos com e sem liderança, não deveria saber trabalhar com os dois? Tendo consciência de que movimentos sem liderança tomam suas decisões, muitas vezes por assembleia? Da próxima vez, por que a PM e o senhor não consulta a assembleia? Segundo, entrando naquela lógica, né, daquela fala de liderança também, quer dizer que, se algum cidadão realizar uma manifestação sem liderança espontaneamente, não tem direito algum? Acaba em porrada? Terceiro, quando teve aquela fala, aí eu não quero gerar aqui quem está errado ou não, mas apenas o debate e reflexão sobre isso. O asfalto é quente, machuca, não foi o cavalo. Ok, a culpa é do asfalto quente. O cavalo não encostou a pessoa ali, queimadura não machuca. Foi só para pontuar essa aspa que eu achei muito curiosa. A quarta é sobre uma questão, né, quando você fala de tuba. Não, essa é a próxima. Antes se a PM parte para cima de alguém que lança uma pedra, isso foi quando você falou da Ingrid, após horas de repressão, o que o manifestante deve fazer quando uma PM parte com uma cavalaria, quando ele está exercendo o direito dele, de se manifestar e quando tudo estava pacificamente legal, e no gramado? Aí, quinto, para terminar, quando se fala de turba. Se o movimento é uma coisa e turba é outra, complete a frase, por favor. PMDF, Polícia Militar do Distrito Federal, é uma coisa. Grupo de homens e também mulheres fardados, muitas vezes sem credenciamento, que se quando não mata, dá rasteira, como foi visto no vídeo, é o quê? Reticências. Espero que tenha anotado, e para ficar reflexão e que a gente consiga propor uma nova forma de polícia e uma nova forma de organização dos militares, que eu acho que desse jeito não está certo. Daniel Dantas e depois o Marcos Jorge. Boa tarde, eu vou ler uma nota do meu instituto, qual eu sou estudante do UNB. Nota de repúdio do colegiado do IPOL à violência policial. O Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília vem a público expressar seu repúdio contra a violência policial dirigida aos manifestantes que protestavam pacificamente no dia 9 de dezembro de 2009 contra a corrupção do governo do Distrito Federal. Sendo o direito de manifestação essencial aos regimes democráticos, os professores, os funcionários e os estudantes do IPOL esperam que esses atos arbitrários de agressão sejam punidos de forma exemplar pelas autoridades competentes do Distrito Federal. Instituto de Ciência Política, Universidade de Brasília. Eu quero pontuar só uma coisa aqui, é que, assim, na ciência política, a gente estuda que uma área que chama movimentos sociais. E nos movimentos sociais, a gente aprende que existem movimentos sociais horizontais, que não possuem liderança. Chamá-los de turba, chamar movimentos que
tem uma própria organização de turba, significa que a polícia não está preparada para tratar com esses movimentos. Então, respeitosamente, é como se... E reforçar esse aspecto significa que a polícia quer reiterar numa ignorância da realidade, porque a realidade está posta aí. Os movimentos não têm liderança. E eu queria questionar, senhor coronel, é que como se manter a ordem se para combater manifestantes que estão exercendo seu direito constitucional de manifestação, que quando caídos no chão, quando indefesos, desarmados, eles sofrem espancamento, eles sofrem covardias como a do cavalo, e que queimadura nenhuma faz o mesmo impacto que o coice do cavalo. E é só isso, né? O Marcos Jorge e, em seguida, o Sérgio Alexandre. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma indagação a Vossa Excelência a respeito da função da Comissão de Assuntos Sociais, tendo em vista que não ficou claro qual a diferença entre convocação e convite. Eu fiz uma confusão. De antemão, me apresentando, eu sou policial militar, sou sargento da Polícia Militar. Em todos esses atos, após a deflagração da crise, eu participei, em quase toda a sua totalidade. Sou oriundo também do Rio de Janeiro, sou filho de militar, e tudo que me foi passado em educação moral e cívica, organização social política brasileira, o civismo e a cidadania sempre vem em primeiro lugar. Então, a cidadania ela faz parte e tem que ser seguido por todos, não só pela Polícia Militar, mas pela toda a sociedade, porque isso faz com que todos se organizem para um fim comum, que é o bem-estar. Tenho 20 anos de serviço e, pela fala do senhor Raul, foi questionado o preparo da Polícia Militar. Temos, sim, aulas de Direitos Humanos e Cidadania, temos aulas de Direito Penal, Processual Penal, Civil, Constitucional, Direito Administrativo. E o benefício todo passado por esses assentamentos é sempre o coletivo e não o individual. Então, não querendo fazer aqui distinções entre movimentos sociais, turba, não quero entrar nessa seara. Eu acredito que a Polícia Militar está para proteger e servir, assim como a sociedade também, a maioria tem que ser beneficiada, e não a minoria. Essa é a missão constitucional da Polícia Militar, proteger, servir e manter a perturbação da ordem e tranquilidade pública. Em relação ao fato que aconteceu com o senhor José Ricardo, que muito foi questionado aqui, que inclusive foi uma das dúvidas do coronel, se o fato se referia em relação a Palácio ou a manifestação da Câmara. Foi eu que conduzi o senhor José Ricardo para a delegacia, dentro da minha viatura, sem algemas. Em uma conversa informal que o senhor José Ricardo teve comigo, ele disse que em momento algum o coronel Silva Filho o agrediu e preservou a integridade física dele, inclusive pegando o óculos dele que estava no chão e botando nos olhos. Ao chegar na delegacia, causou surpresa e espanto, porque dentro da viatura o senhor José Ricardo estava no banco de trás, sem algemas, conduzido por mim, e ele falou que em momento algum o coronel Silva Filho o agrediu. Em audiência no juizado, na DRPI, quando foi pedido para colocar o vídeo, foi questionado pelo promotor se por acaso o senhor José Ricardo participava de algum momento estudantil e se por acaso ele estava no local ali, em que circunstância ele se encontrava no local. Ele disse que estava passando e resolveu parar para fazer manifestações. Só que o próprio vídeo ali diz que ele fala assim: se vocês não se organizar, nós vamos quebrar vocês. Ato contínuo, houve o que aconteceu, que foi mostrado ali no vídeo. Então, houve uma ameaça da parte dele à pessoa do seu coronel Silva Filho. E eu e um dos que estavam presentes,
que inclusive foi o negociante aqui, junto com a deputada, da desocupação aqui dos estudantes, nós negociamos os movimentos sociais que estavam lá em frente ao Palácio do Buriti, pediram para ocuparem 3 faixas. Foi dadas 3 faixas. Fecharam a via. Então, a deputada colocou aqui o direito de ir e vir. Sim, o movimento que estava sendo... a intenção do movimento, se era reivindicar algum problema que teve politicamente em Brasília, fugiu ao controle, porque fechou a pista. Aí sim, atrapalha o direito de vir de quem estava indo para o trabalho, ou saindo do trabalho, ou indo para a sua residência, fazer a sua alimentação. Negociamos, levantaram, desceram e foram para frente do Tribunal de Contas. Fecharam de novo a pista. Esse mesmo negociador, que é o major de polícia que se encontra aqui no local, foi o mesmo que negociou a desocupação da Câmara, tentou de novo o diálogo. Não tinha controle mais. Levantaram, fecharam a S1 em frente ao Ministério Público. Então, essa circunstância do senhor Zé Ricardo foi eu que conduzi ele. Agora, eu presto um serviço para a sociedade, trabalho na sociedade e até me pergunto, reivindicar cometer atos de vandalismo em diversos patrulhamentos que nós fizemos, nós vimos as placas comemorativas dos 50 anos de Brasília sendo queimadas, depredadas, não estou dizendo aqui que foram os movimentos sociais que fizeram. Placas públicas sendo pichadas, fora Arruda, que aí diz o amigo que é do movimento Fora Arruda, não disse que foi ele que cometeu, sobre tacar pedras, tacar manga nos cavalos e nos policiais militares. Se isso aí está certo, eu aprendi errado na academia, porque isso para mim sim é contravenção, é crime, e deveria ter sido combatido. A Constituição diz que tem o princípio do juiz natural. Se o juiz e o promotor entenderam por bem não fazer a denúncia ou baixar os autos para a delegacia, foi porque o juiz achou por bem que é uma pessoa investida no cargo público e está ali para fazer justiça. Então, eu custo acreditar que a situação é política ou é questão de justiça. Porque foi perguntado ao senhor José Ricardo, ele disse que não participava de nenhum movimento social. Só que momentos depois do que aconteceu, foi colocado um vídeo no YouTube, onde ele era candidato da presidência do Diretório Regional do PT, e posteriormente mostrou o vídeo que foi mostrado aqui. Então, se o problema era a reivindicação, por que teve um direcionamento político para a coisa? Inclusive com bandeira do PT, e o vídeo está no YouTube. Só isso. Boa noite. Obrigado, senhor Marcos Jorge, o Sérgio Alexandre e, em seguida, o Tiago Magalhães. Um resumo rápido aqui, boa tarde. Eu só vou pedir, nada contra a sua fala, nós vamos ter que controlar o tempo em 2 minutos, senão nós não temos como cumprir o horário de ocupação. Coronel, eu trabalho em uma instituição para menores infratores. Na instituição, a gente não chama os menores, coronel, de cliente. A gente está lá para reeducá-los. Vou fazer um pulo aqui mais rápido. O senhor disse que a Polícia Militar reage a ataques. Aquele adolescente, coronel, de 17, não recordo a idade dele, ele estava lutando por uma causa, que era o passe livre, aqui na porta da Câmara Legislativa. Será que um adolescente, será que ele vai ter a audácia de atacar a Polícia Militar? O senhor viu da maneira que ele foi imobilizado. Ele levou um mata-leão e o policial colocou uma arma em suas costas. Entendeu? Uma coisa rápida também. O senhor disse que também sobre clientes. Nós não somos seus clientes, coronel. Entendeu? Se o senhor está aqui para proteger seus clientes, o movimento social é o quê? O movimento social não são seus clientes, coronel? Entendeu? Resumindo uma coisa rápida aqui, não vai dar tempo, tudo que é bem grande. Meu filho, pai, se for para ser policial, quando eu crescer para bater nas pessoas, eu não quero ser policial. Eu quero ser bombeiro. Então, eu tenho uma coisa para te falar, coronel, que eu tenho vergonha da Polícia Militar de Brasília e tenho vergonha da Polícia Militar ter um coronel que nem o senhor no comando. Só isso. Tiago, em seguida, a Clébia. E o último é o David. Vamos pedir o pessoal para respeitar os 2 minutos. Primeiramente, boa tarde ou boa noite a todas e todos presentes. Vou marcar meu tempo aqui também, para eu ter um controle maior. Queria aqui, primeiramente, lamentar
a linha de argumentação que foi exposta pelo Coronel Silva Filho, que ela foi puramente de desqualificar o movimento social. Ela partiu do pressuposto, o tempo todo, de que o movimento social não se adequava à forma de organização na qual ele entende que seja melhor. Primeiro, ele está partindo do pressuposto de que a forma como ele entende que alguma organização deve ser feita é a melhor e é a que deve ser seguida. Então, já está partindo do pressuposto errado, coronel. Quando a gente estuda antropologia, a gente aprende que existem diversas formas de se organizar. A sociedade, na qual a gente entende essa conformação hierárquica, da qual a sua fala tanto preza, ela se organiza assim por menos de 5.000 anos, coronel. E o ser humano vive há muito mais tempo que isso. A forma de se organizar mais antiga que existe é em comunidades, na qual a gente trata o indivíduo como igual, e não como o meu patrão, como alguém que está acima de mim, ou como alguém que tem a representatividade de dizer aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu devo ser. Então, eu peço primeiramente que o senhor respeite as diversas formas de organização que o ser humano tem e sempre teve. Segundo, quando o senhor coloca a questão da liderança ser o problema do movimento Fora Arruda, ou a falta dela, eu quero lembrar aqui para o senhor que os 2 maiores atos de violência que foram deferidos pela polícia para a direção dos movimentos sociais, do movimento Fora Arruda dentro dessa cidade, que foram o do dia 9 de dezembro do ano passado e o do dia 17/4 desse ano, respectivamente, a Batalha do Buriti e as eleições indiretas aqui dessa Câmara, a liderança era o senhor. O senhor era o líder dessa polícia que agrediu, sim, manifestante. Terceiro ponto, coronel, quando o senhor cita a polícia do Rio de Janeiro, é lamentável. A polícia do Rio de Janeiro é a polícia que mais mata no país. É lamentável ouvir isso da boca de um coronel que, respectivamente, deveria estar aqui para defender cidadãos e não a sua categoria. E de maneira errônea ainda, lamentável. Para concluir, para respeitar aqui o tempo dessa casa, queria falar uma coisa que está sendo colocada aqui de maneira errônea, no meu entendimento. Todo momento, o episódio lá da Batalha do Buriti, no qual envolve o companheiro Zé Ricardo, está sendo focado cada vez mais na frase que ele falou, e não no ato de violência que o senhor deferiu contra ele. O senhor rola no chão com ele. Aquilo parece uma briga de gangue. É lamentável isso. E ao companheiro aqui, sargento da Polícia Militar, querer desqualificar a atitude do manifestante por ele ser ou não filiado a um partido político, isso me lembra os tempos da ditadura, que falava que partido político não podia ter. Como que isso pode ser aceitável ainda na sociedade? Nós estamos no ano de 2010, estamos numa democracia que já perdura pelos próximos de 20 anos. Como que isso pode ser citado? Que o partido político, o cidadão, por ser filiado ao partido político, desqualifica sua participação numa manifestação? Isso não é aceitável. E para concluir, mais uma vez, coronel, quando o senhor, no início da sua apresentação aqui, colocou que nunca havia sido punido, não tem nenhum tipo de punição em sua carreira, eu aprendi com uma das pessoas mais sábias que eu conheci nessa vida, que ela se chama Ivone, minha mãe, e que ela disse para mim, meu filho, tudo tem uma primeira vez. E eu espero que a sua primeira vez, coronel, chegue. E a sua primeira vez de ser punido pelos atos de violência comandados pela polícia a qual o senhor se referiu aqui. Passar para a Clébia, depois para o David, e o Rodrigo vai ter direito a 1 minuto só, para que a gente possa encerrar mesmo. Depois o David. Boa noite a todas as companheiras e os companheiros. Sou Clébia, sou estudante, faço parte também do movimento que é legítimo e democrático e que nós reafirmamos que não é nenhuma tumba. Eu quero me ater a não uma questão micro de questões isoladas, mas uma questão macro do que aconteceu no dia 9 e no dia 17. Se nós analisarmos, Perli, que o senhor falou sobre a questão da ditadura, do silêncio da ditadura,
Se a gente analisar o que aconteceu no dia 9 e no dia 17, se a gente se reportar da questão da história, só aconteceu um fato tão violento e tão repressor exatamente em abril de 1984. E naquela ocasião foi liderado pelo então general Newton Cruz. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento desse fato que aconteceu e que foi quando os manifestantes passavam em frente ao Ministério do Exército, eles foram violentamente, questão de violência, de repressão, com cacetetes, bombas de gás, exatamente como aconteceu no dia 9 e no dia 17. A única diferença é que em 1984, eles estavam lutando pelas diretas já. Eles estavam lutando pela questão da democratização do país. Homens e mulheres que tiveram coragem efetivamente de lutar pela questão da democratização do país, coisa que hoje nós temos, em aspas, porque a gente sabe que a democracia ainda está em construção, porque a gente não conseguiu efetivar, de fato, a questão democrática. Tanto é verdade que no dia 9 e no dia 17, estou citando esses dois, que há outros fatos que nós fomos também, que é a questão da repressão, para impedir o nosso movimento, e isso é bem claro. Eu estou citando esses dois fatos que foram que teve mais repercussão. Agora, houve outros fatos também, e que a gente sabe que o único objetivo era de impedir o movimento. E o nosso movimento, o movimento legítimo, volto a dizer, e que o nosso único objetivo de todos os estudantes naquela ocasião era pedir o impeachment do governador corrupto, que todo mundo tem conhecimento das fitas cinematográficas que se passou em todos os órgãos de comunicação. E era um chefe de quadrilha. Nós não inventamos isso, nós não fomos para a rua porque a gente acha bonito ou porque somos um bando de baderneiro. Nós fomos lutar por uma causa justa. E nós somos, não é porque nós somos meramente estudantes, mas porque nós somos cidadãos. E o cidadão, a cidadã tem o direito de lutar por uma sociedade de paz. E a sociedade de paz que nós acreditamos e que a minha mãe e meu pai ensinou a gente a lutar por qualquer tipo de injustiça. E a injustiça parte, e a questão da justiça parte efetivamente para uma sociedade sem corrupção. E eu acho que é essa sociedade que a polícia militar tem que lutar. E junto, do nosso lado, porque a corrupção não faz bem para ninguém, faz mal para a nossa sociedade. E é um câncer que tem que ser abominado na nossa sociedade de hoje. E é por isso que todos nós estamos lutando e vamos continuar a lutar. E para finalizar a minha fala, tem uma frase do Gramsci que ele diz: pobre da sociedade que precisa de líderes e heróis. Passar por David e depois por Rodrigo, que é o último e vai ter 1 minuto apenas. Boa noite a todos. Vou ser bem conciso. Eu acredito que sobre os acontecimentos foi bem falado aqui. Eu queria apenas fazer uma contextualização da nossa atuação no movimento. Eu acredito que antes de existir as motivações pontuais para que o movimento pudesse chegar a atuar nas ruas e tentar fechar faixas e outras manifestações, eu acredito que o que veio antes é o que realmente importa. E o que veio antes e o que existe é exatamente a nossa democracia, que insiste em ser uma democracia alheia aos objetivos do povo. Exatamente por isso é que os movimentos sociais têm esse pensamento de que as formas de luta precisam ser intensificadas para que a gente consiga superar essa situação presente de política fora da intenção do povo, de política alheia às intenções da maioria. E se a democracia realmente existisse, seria a maioria que teria as decisões políticas, seria a maioria que teria realmente força nas decisões do destino da cidade, do destino do nosso país. E por conta disso é que nós temos a disposição de fazer essas manifestações e de que nós precisamos para que um dia realmente a democracia seja diferente. E só um ponto a ser considerado sobre a suposta imparcialidade dos policiais. Eu acredito que isso, de longe, é uma utopia. Os policiais, de longe, não são imparciais. Eles dizerem que representam e que estão em defesa da população, eu acho que é uma forçação de conteúdo de fato, porque os policiais, inevitavelmente, estão para defender o Estado. O Estado precisa se manter, e quem é que vai permitir que ele se
prossiga existindo sem ser contestado, sem estar em crise, para que o povo não seja realmente quem defenda a política. É a força policial. O Estado tem a necessidade de fazer que a polícia proteja as suas instituições, que proteja todas as suas leis. E, na maioria das vezes, a história mostra que essas leis é contra a vontade do povo. E sobre a questão das agressões no dia, o senhor Batista diz que ainda hoje tem referências, tem dores no seu tornozelo por conta da pisada dos cavalos. Então, realmente aconteceram fatos graves naquele dia. Obrigado. Passar para o Rodrigo por 1 minuto, para depois passar à mesa. Apenas colocar aqui uma questão para o pessoal. Quem não sabe, meu pai ele foi assassinado em 96, ao lado de um container da PM, que estava a mais ou menos 10 metros, o local do assassinato. E ele ficou, mesmo estando do lado do container da PM, ele ficou estirado no chão por volta de umas 3 horas. Quando o EML chegou, ele já estava em estado de rigidez cadavérica. Mesmo com os barulhos dos tiros, a PM não apareceu. Um transeunte que teve que chamar para que o EML recolhesse. Né? Então, assim, será que realmente a polícia faz a sua obrigação quando tem que fazer? E, por fim, lembrar que no Rio de Janeiro, os policiais, quando eles chegam em casa, eles lavam a farda, eles têm que esconder a farda quando botam para secar. Será que essa polícia serve de exemplo? E reiterar aqui, fazer minhas as palavras do Sérgio, já que aqui poderia haver um meia-culpa de ambas as partes para que chegasse num consenso, mas não houve, e principalmente pelo coronel, falo aqui o que o Sérgio falou, também tenho vergonha de ver uma pessoa com uma postura, alguém que deveria ser muito preparado, e falar, realmente houve algum excesso, mas não. Ter essa postura truculenta, arrogante, e aí eu acho que até um pouco sem educação. Muito triste ver isso aqui em Brasília. Eu vou passar para o Coronel Silva Filho, pelo um prazo máximo de 10 minutos. Depois eu passo para os outros 2 componentes da mesa por um prazo de 5 minutos, para que nós possamos concluir. Olha, eu acho que eu não me expressei direito. Eu não falei que a Polícia do Rio é exemplo para nada. Eu falei do lema da Polícia do Rio, proteger e servir. Eu não disse que ela era a melhor ou a pior polícia. Não cabe a mim julgar, eu sou um policial. Eu falei que o lema da Polícia do Rio, que se encontra em todos os jogos no Rio de Janeiro, é proteger e servir. E foi o lema mais adequado para a instituição policial militar. Foi isso que eu falei. Eu não exemplifiquei Polícia do Rio. Há um ledo engano por parte de alguém que acha que eu dei a Polícia do Rio como exemplo. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim avaliar. Eu sou um policial. Eu só exemplifiquei o lema. Também não falei que movimento social aqui tem que ter liderança. Eu falei que a liderança facilita a negociação. Não é possível que eu estou tendo a minha dificuldade de expressar, de externar o meu pensamento. Eu não falei. Eu não estou aqui, eu não sou a pessoa mais adequada para controlar movimento social nenhum. Eu falei que a liderança ela se faz necessária no momento da negociação. E digo mais, exemplifiquei aqui. Falei em 100, 200, 300, 1000 pessoas falando como líder, o que dificulta a negociação. Ainda exemplifiquei assim. Então, não me intrometo em postura de movimento social. Eu tenho relações muito boas com muitas lideranças de muito movimento social, se vocês queiram saber. Muitas. Não cito porque não convém citar, mas tem lideranças muito boas aqui. Então, foi nesse sentido que eu falei em liderança. Falei também
que nessas últimas manifestações foi usado o uso progressivo da força por parte da Polícia Militar após ser atacada. O primeiro tapa, o primeiro empurrão, nunca partiu da polícia. Pode rever em todas as fitas. A polícia primeiro foi vilipendiada no seu direito de preservar a ordem pública. Ela foi atacada. Foi uma ação reativa, e isso não é bom. A polícia tem que ser proativa. Em todos os últimos movimentos que foram feitos na capital da República, em que eu era o comandante da área, a polícia chegou antes de que qualquer manifestante, para demonstrar força. Não a força para bater, mas a força para inibir os movimentos. É assim que trabalha. Se eu boto 10 policiais, vem 2.500 manifestantes, há uma inversão. Então, a polícia trabalha implementando o policiamento, mostrando a sua força para que o movimento trabalhe dentro da legalidade, dentro dos direitos constitucionais. Eu, sinceramente, eu não vi citado por um dos senhores aí o problema do mata-leão no passe livre aqui na Câmara Legislativa. Não vi. Gostaria até de ter visto para poder dar uma resposta mais positiva. Mas, com certeza, falei aqui para todos os senhores, no efetivo, hoje, previsto de 18 mil e de existente de 13 mil, é uma instituição grande. Tem um bom policial e tem um mau policial, como em qualquer classe social. E volto a falar, policial não passa a mão em cima de policial. Se os senhores aqui não têm conhecimento, vão à auditoria militar. Vão lá presenciar um julgamento de um militar. E vamos ver quem é que corta mais na carne. Se a auditoria militar não corta mais na carne, a justiça militar não corta mais na sua carne. É uma das justiças que mais corta na carne. É um dos juizados que cortam mais na carne. Quando eu citei clientes no sentido do que a comunidade de Brasília, ela paga seus impostos. E pagando os seus impostos, ela paga uma força pública, ela paga uma polícia. É neste sentido. Não é no sentido que vocês quiseram denominar aqui, não. É através do pagamento do imposto que saem os nossos salários, dignos e honrados pelo nosso esforço, pela nossa labuta diária. Vergonha a gente tem que ter de outras coisas, né, da polícia que tem. Os maiores índices de arma apreendida, os maiores índices de atendimento de ocorrência estão aqui na Polícia do Distrito Federal. Vocês têm que ter vergonha da nossa legislação penal. Conversava aqui no início com 3 ou 4 repórteres e falava sobre isso. Se a comunidade civil não se organizar e a imprensa não fortalecer essa mobilização da sociedade civil em questão à legislação, a comunidade vai sucumbir diante ao crime. E não há polícia no mundo que vai resolver. É isso que a gente tem que ter vergonha. As prisões hoje sendo efetuadas, o meliante sai da delegacia primeiro do que o policial, até ele cumprir todas as suas praxes, todas as formalidades. Nós temos uma legislação, dito por um promotor em reunião com uma certa quantidade de coronéis na PM. No Japão, a polícia lança uma granada fumígena vermelha. Quando a fumaça dessa fumígena vermelha dissipa, eles sabem que a polícia vai atacar. E um outro promotor público disse para este mesmo grupo de oficiais: não adianta, a polícia perde sempre. Isso está marcado aqui, ó. Não tenho vergonha de ser policial. Não tenho vergonha da minha polícia. Minha filha, minha mulher não tem vergonha da polícia que tem. Eu tenho vergonha de outras coisas, da polícia não. Tem outras coisas dentro do Distrito Federal que são muito mais vergonhosas do que as vergonhas policiais. Escutar uma balela dessa aqui dentro da casa do povo
É um absurdo de um cidadão que depende da sua força policial para combater a criminalidade na porta da sua casa. Eu dou a minha vida pela comunidade. Dou. Já botei a minha vida em risco para defender cidadãos de Brasília. E escuto aqui que tem vergonha de polícia. É essa que é a minha vergonha. Eu sei o que eu fiz pelo meu povo. Eu sei que meu povo me reconheceu através dessa casa. Eu não tenho vergonha da minha polícia, apesar de fazer parte dela. Não cometi ato arbitrário nenhum. Nunca perdi a eficiência no comando de uma operação. Porque em todas elas eu fui atacado, eu fui vilipendiado, eu fui xingado por aquele cidadão ali. Me xingou e eu não prendi. E outros. E tratei-o muito bem. Quando ele perdeu a mochila dele, entreguei a ele. E ele não entrou aqui e falou que era mentira minha. Então é isso que me aborrece. Porque a polícia do Distrito Federal é uma polícia compatível com qualquer polícia do mundo. Não extrapolamos nas nossas ações. Não vamos para movimentos, para crises de movimentos sociais, para agredir comunidade. Nós vamos para proteger e servir, dar segurança. Não participei de uma ou duas manifestações em Brasília. Eu participo de manifestações em Brasília desde 1985. Se eu não sou um dos oficiais da polícia hoje, com mais experiência em manifestações públicas, dentro de Brasília, poucos, mas muito poucos, me suplantam pela experiência que tenho. Experiência conquistada através do desenvolvimento do trabalho no campo. Testemunha viva, deputada Érica Cocai. Então, meus amigos, não tenham vergonha da polícia de vocês. Porque, com certeza, esses que subiram à tribuna e falaram que tem vergonha, não sabem o que é um policial na defesa da sua comunidade. Protegendo, servindo com a própria vida. Obrigado. Vou passar a palavra para o Perli Cipriano, por 5 minutos. Nós vamos ser rigorosos no tempo. E, em seguida, para o Raul. Bom, primeiro eu creio que a PM é uma instituição muito importante para a democracia. Mas a PM, como as outras instituições, precisa entender que estamos vivendo um processo de mudança e transformação. E a polícia também está nesse processo. Não é só na capacitação da Senasp, que é uma coisa importante, é refletir sobre os acontecimentos. Repetiríamos tudo o que foi feito sem mudar nada? Perseguiríamos cidadãos lá naquela área gramada, até pessoas isoladas, da mesma maneira? Eu vi aqui dizendo que mudou de comportamento. Eu acho que a polícia está evoluindo muito, muito. Mas ela tem que entender que faz parte do processo de evolução. Então, ela tem que refletir quando tem acerto e quando tem erro. E eu acredito que a mediação do conflito, nós estamos, aliás, com um curso, e tem muitos policiais fazendo, 70 mil pessoas estão fazendo um curso à distância, que é o maior do mundo, deputado, é o maior do mundo, segundo as informações, tem gente de 40 países. É importante que a polícia faça essa mediação. Faça discussão, é com todos. É do comandante ao soldado. É necessário. É claro que tem um bom e um mau policial, mas a gente não pode culpar a corporação porque alguém comete um erro. Mas se nós não corrigirmos, se nós não apontarmos o erro e a falha desse policial, a corporação acaba recebendo a culpa. Sucumbe. Então, eu acho que mesmo que os movimentos tenham ou não liderança, coronel, eu quero dizer o seguinte, mesmo que tenham ou não de liderança, é possível dialogar. Porque assim mesmo, os movimentos são assim, todo dia ele surpreende a gente. Vai surgindo, cada dia surgem novos e novos movimentos. Quem é que acreditaria que os índios estariam aí na esplanada, protestando? É uma forma, precisa saber lidar com ele. E os quilombolas, as pessoas não sabiam nem da existência dessa palavra, estão aí. E os rancenianos, enfim, os homossexuais, se é LGBT, imagina, grande manifestação. Então, precisamos aprender a conviver com esses diferentes. Se tem ou não liderança, não é o mais importante. É a forma que cada um vai se organizar. Eu acredito, coronel, que é necessário refletir sobre todas as imagens, o coronel tem tudo isso, dizer o seguinte, nós repetiríamos isso tudo, eu vi fotos onde tinham as pessoas caídas e aí as pessoas praticamente tentando passar com o cavalo sobre eles. A sorte eu quero dizer, é que aquele cavalo teve juízo, porque não pisou.
Porque, lamentavelmente, então, eu estou dizendo, não é que o policial seja mau ou bom, ele está achando que está cumprindo uma coisa correta. Então, ele tem que estar sempre refletindo sobre as ações que nós temos. Se os movimentos têm maior ou menor compreensão. Então, eu quero só desejar que essa audiência, convocada pela deputada Érica Cocai, possa servir a todos, ao movimento estudantil, aos policiais, à sociedade brasileira, porque não era só estudante. A gente fala estudante, mas o que eu vi de gente querendo ir para aquela manifestação era muito grande, porque havia indignação. Todo mundo estava indignado com o quadro que apareceu aqui. Eu não conheci nenhuma pessoa que não estava indignado. E as pessoas foram para a rua. Então, escutei gente falando, bom, pelo menos eles foram protestar. Então, eu entender isso. E vai ter que conviver. Então, eu quero já encerrar. A democracia é exatamente aprender a conviver com os conflitos, com as tensões. Quanto mais democracia houver, mais pessoas vão aparecer clamando por direitos e protestando quando se sentir injustiçado. Então, eu acho que deve servir de lição. Eu acho que é bom refletir sobre as imagens, sobre as reportagens, se vai ter processo ou não. Eu acho que essas questões todas têm que ser tratadas. Que devemos dizer, não é a instituição, mas a instituição tem que ter uma forma bastante correta de lidar quando houver erro. Vale do comandante, mas vale do soldado também. Então, eu quero desejar que esse evento aqui não seja aquele que a gente passa daqui por diante não gostar um do outro, e nem tampouco tem que morrer de amores, mas dizer assim, como é que nós vamos agir para que a polícia possa ser mais democrática, mais transparente, mais dialogando com os movimentos sociais. E como é que os movimentos sociais até se organizem mais para reivindicar mais, porque eu acho que até eu vejo que muitas coisas ainda surgirão, muitas manifestações vão surgir em Brasília. E não é bom. Eu digo porque eu vi em Brasília as pessoas assustadas, eu vi as noticiários nacional e eu tenho certeza que teve reportagem do livro internacional. Isso é ruim para a polícia, para a sociedade e para a democracia. Então, é refletir sobre isso e encontrar caminhos novos, do diálogo, do entendimento e dizer, precisamos consolidar a democracia. E não é fácil fazer democracia, precisa muito diálogo. Vou passar 20 segundos para o Coronel Silva Filho. É só para dizer para o senhor, seu subsecretário Perli, que ao término de toda a operação policial militar, nós fazemos um debriefing. Reunimos os oficiais, comandantes de frações, discutimos a operação para que na próxima operação a gente possa minimizar os erros cometidos. Obrigado. Vou passar para o Raul Cardoso, que representa o DCE. Por 5 minutos. Tá. Vou tentar manter o tempo aqui. Bom, vamos lá. Basicamente, depois de todas as denúncias, colocações e tal, basicamente foi colocado pelo coronel, tentando explicar o que aconteceu, principalmente no dia 9 e no dia 17, que são os 2 dias mais comentados aqui, 2 argumentos para a ação da polícia. Em linhas gerais. O primeiro é a questão da falta de lideranças. E o segundo, a questão que existe o bom e o mau policial. Basicamente, a gente tem essas 2 linhas de argumentação. Tá. E, no meu entendimento, essas argumentações não explicam e muito menos justificam qualquer ação que aconteceu. Vou explicar por quê. Sobre a falta de liderança, muitos aqui já falaram. Não acho que é uma questão de respeito ou desrespeito ao movimento, não é isso. Acho que é uma questão da disposição ao diálogo. E por isso que eu digo que nem sempre a polícia tem essa disposição, não, coronel. De fato, no dia da desocupação aqui da Câmara Legislativa, houve um processo de negociação, com todo o seu tensionamento também promovido por aquele dia. Inclusive, o major que foi citado, o major Madureira, que está aí, que eu lembro que estava inclusive sem sua farda e tal, que foi a primeira negociação que a gente teve. Com todo o tensionamento que teve, porque era assim o nosso desejo que todo mundo saísse carregado, e no fim daquela primeira negociação, a gente estava numa salinha, inclusive logo aqui atrás do plenário, não tinha ficado muito claro se íamos sair todos carregados ou não. Tanto é que só depois, quando o pessoal começou a ser carregado para fora, faltávamos só alguns de nós, eu lembro que o major chegou, inclusive com outros oficiais, falando, olha gente, já saiu muita gente, tá? Acho que está na hora de sair todo mundo e tal. Inclusive, houve uma discussão ali na hora, se a gente sairia carregado ou não. Houve um outro processo de negociação, né? Então, nem sempre os acordos eles são tão pontuais e tão fáceis de serem cumpridos assim. Esse dia, de fato, a gente conseguiu ter uma resolução favorável, pacífica, se pode ser chamado assim. Mas a gente não tem como negar
que a questão da falta de liderança não é um argumento válido. Por quê? Nos outros atos, como foi, por exemplo, no dia 9, a falta de liderança não justifica qualquer ação. Diferentemente na nossa organização, onde todos, né, temos a capacidade de fazer o diálogo, seja com a polícia, seja com o parlamentar, seja com quem for, a questão básica é, primeiro de tudo, se a polícia tem a disposição de negociar, como eu já falei que nem sempre tem, primeira coisa que chega para o movimento e fala, olha, a gente quer negociar com alguém. Nem primeiro, isso raramente é feito. Isso aconteceu lá no Buriti depois de tensionamentos, diga-se de passagem. E aí, a gente, em reunião, se organiza e vai. Vou minuciar um pouco mais esses dados, até porque na sua explicação, o momento da negociação está um pouco deslocado. De fato, quando a gente foi para o lado da Asa Norte, a N1, né, ali, logo quando houve a primeira tentativa de negociação, que a polícia virou e falou, não, a gente precisa de faixas e tal, a gente começou a se organizar para tirar o pessoal para liberar as faixas. Inclusive, tem imagens, inclusive, disso, as pessoas formando um cordão humano para a gente ir recuando para abrir o espaço para passar. E é nesse momento que chega a cavalaria se impondo sobre a gente, inclusive com ameaças de policiais a alguns manifestantes. É nesse momento que nós sim nos sentimos acuados, e sim a cavalaria, como o senhor mesmo falou, demonstra um grau de violência, por mais que ela fique parada e longe da gente. Nesse momento, a gente foi para o lado sul, pista S1. Né? E lá, que de fato a gente começou uma negociação, né, mais mediada, que a gente teve conversas com os policiais e depois com todos os manifestantes que estavam ali colocados. E o acordo que foi colocado, que era o de, no fim, depois de 2 idas e vindas da cavalaria, em que teve manifestante que foi pego, e tem imagens que a gente pode pegar na internet, na imprensa e tal, de manifestante que fica no chão depois da passagem dos cavalos, né, machucado. Inclusive, teve que tirar o cara da pista, porque foi logo na vinda. Nosso medo era que os cavalos voltassem e pisassem de novo no cara, que era um senhor de idade, diga-se de passagem, lá de Braslândia. Depois de a gente tirar, depois de tudo isso que a gente conseguiu restabelecer a negociação. E na negociação, que era para a gente sair da pista e ir pelo gramado, no gramado a cavalaria veio para cima da gente. No gramado, não foi na pista. E aí teve todo o descontrole, toda a comoção provocada pelo momento. E aí foi logo depois disso, quando a gente já estava mais embaixo, perto do centro de convenções, que veio a cavalaria e tinha um esquadrão do batalhão de choque, começou a jogar bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo e tal, que a gente começou a recuar. Foi no que a gente recuou que tem aquele vídeo, que aconteceu aquele vídeo, que mostra, inclusive, começa a cena com o Major Madureira aparecendo, eu, inclusive, discutindo com ele, e aí nessa hora começam a me puxar, falar que a gente tinha que sair dali, e aí vem logo depois a cena do Zé Ricardo. Falar que não houve conflito, que ele não apanhou e tal, aqui até a gente conseguiu pegar aqui algumas fotos, boa parte, inclusive, desse dia, até passar aqui para os outros membros da mesa, se eu quiser, inclusive, ficar com essas fotos, que acho que pode ajudar na reflexão da polícia, porque um cara que tem sua camisa totalmente rasgada e aparece com roxos depois, não é um cara que simplesmente deixou de apanhar. Aquele vídeo, se você mostra até o final, você escuta, quando o batalhão de choque o cerca, você escuta barulhos de porrada. Então, isso é bem interessante a gente notar. Então, assim, de fato, a falta de liderança não pode ser colocada, porque o movimento, por mais que não tenha liderança, sabe se organizar para lidar com uma situação quando ele é colocada. Então, essa é a primeira questão que não justifica qualquer ação da polícia. O segundo, que diz sobre o bom e o mal policial, coronel, desculpa, mas isso não faz o menor sentido. Esse é o mesmo argumento que eu poderia usar, por exemplo, falando, bom, beleza, 1 ou 2 manifestantes levaram as bolinhas de gude lá. Isso não justifica o que o movimento fez. Isso não é justificativa válida, coronel. Se a polícia é hierarquizada e organizada como o senhor diz, ou reafirma ser, então esse argumento não faz o menor sentido. Então, os 2 argumentos utilizados pelo senhor não fazem sentido pela ação da polícia. O que a gente tem é, sim, uma truculência da polícia militar, é, sim, uma série de ações visando acabar com a mobilização social no Distrito Federal. E aí, já para concluir, já estão me solicitando aqui,